A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós já estamos aí na lição de número 2 do primeiro trimestre de 2023, aonde nós estamos estudando essa nova lição, que ela tem por título Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então veja que nós iremos tratar em todo esse trimestre sobre os avivamentos que aconteceram no período da história. Na lição de número 1, nós já tivemos um panorama geral sobre o que é avivamento, a necessidade de avivamento, e nesta lição de número 2, nós vamos ter o seguinte tema: o avivamento no Antigo Testamento. E nós vamos ver os princípios do avivamento no Antigo Testamento. Outra coisa, deixa eu pedir para você. Você é nosso aluno, você estuda conosco. Você ainda não é inscrito? Se inscreve aqui no botãozinho inscrever-se, certo? Se inscreve no nosso canal, nos ajuda a crescer no YouTube, a poder levar palavra de Deus, ensino bíblico a muito mais pessoas. Se você já é inscrito, deixa aqui embaixo o teu like, seu joinha. Deixa também um comentário, certo? Conta de onde você é, qual a turma que você leciona, se você leciona só para os irmãos, para as irmãs. Coloque aí a sua dúvida, que ao que nós vamos podendo, nós vamos lendo e respondendo algumas delas, tá bom? Deus te abençoe e vamos aí para a nossa lição. Quando nós falamos de avivamento no Antigo Testamento, é que nós precisamos mudar um conceito. O conceito de avivamento para hoje é quando a igreja se reúne e nós marcamos e preparamos um trabalho de avivamento, certo? Qual é o conceito bíblico de avivamento? Uma pessoa, um homem, uma mulher que se sente tocado pelo Senhor, ou vê a necessidade e a miséria do povo e se coloca em jejum, oração, quebrantamento, buscando a presença de Deus para mudar a situação. Quando nós olhamos aí para as histórias dos avivamentos, nós vamos ver isso nesta lição e nas demais, quando nós olhamos para os avivamentos que aconteceram, né, durante todo o período da história da igreja, nós vamos ver que o avivamento ele começa o quê? Com pessoas, não são com grupos. Começa com pessoas que decidem a se colocar na brecha. Ezequiel 22:30. Se colocar na brecha, tapar aquele buraco, para que o Senhor possa operar no meio do seu povo. Então, o nosso entendimento de avivamento moderno está muito defasado, porque avivamento acontece no nosso tempo moderno dentro da igreja. E os avivamentos bíblicos e os avivamentos históricos, quando eles começam? Eles começam no quarto, eles começam na sala, buscando a Deus em oração, certo? Buscando e clamando como Abacuque: aviva, ó Senhor, a sua obra. E é isso que nós vamos ver na lição de número 2, que é a nossa lição de hoje. O primeiro tópico, ele vai falar assim: o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. E para nós começarmos, certo, com essa ideia de avivamento no Antigo Testamento, o que eu quero colocar para você? Que avivamento, ele começa, como eu já falei, com decisões. Se nós colocarmos neste ponto, começarmos daqui, o nosso autor, lógico, para título da lição, ele começa com o avivamento em Moisés. Mas se você entender que o avivamento é um chamado de Deus, que um homem, uma mulher atende
para buscar a presença de Deus em favor de uma nação, de uma cidade, de pessoas que estão morrendo ou mortas espiritualmente, nós vamos ter que olhar para Enoque, um homem que andou tão próximo de Deus que o Senhor o tomou. Nós vamos olhar para Noé, que a sua vida foi uma vida de inspiração. Tudo bem que o pessoal da sua época preferiu viver no mundo de pecado, mas Enoque salvou toda a sua família. Irmãos, eu sou pastor de igreja, né? A minha família está na igreja. E uma das grandes preocupações é que a minha esposa, meus filhos, meu genro que está vindo aí, certo? Eles não se percam, tá? Então, um dos sinais de grande avivamento dentro de uma família é a família estar servindo a Deus em espírito e em verdade. Noé salvou a sua família. Aí nós vamos ter Abraão, certo? Abraão ouviu a voz do Senhor e viveu uma vida de testemunho e pregação da palavra do Senhor. Então nós vamos vendo que avivamento é algo que flui do coração de Deus e do desejo do homem de obedecer ao Senhor. Mas vamos focar em Moisés, que é onde nossa lição começa. A primeira coisa que você precisa compreender de Moisés, que o avivamento de Moisés começou com uma família avivada. Se você for lá para Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10, você vai ver que existe uma ordem, existe um decreto, que todos os meninos devem morrer. Todos os meninos devem morrer. Para quê? Para diminuir a força dos israelitas que crescia muito no Egito. Então, o que vai acontecer? Um homem chamado Amrão, da casa de Levi, com uma mulher chamada Joquebede, também da tribo de Levi, decidem ter filhos. E veja bem, e eles não tiveram apenas Moisés, o legislador, eles tiveram Arão, o sacerdote, eles tiveram Miriam, a profetisa. Ou seja, dentro da casa de Moisés, da família de Moisés, inicia-se um avivamento. E se você ler com muita atenção Êxodo 2, de 1 a 10, você vai ver que em todo momento o coração de Amrão e Joquebede ferviam na presença do Senhor, de tal maneira que quando Joquebede solta, né, o bercinho, solta a arca onde estava Moisés ali dentro, ele ordena que Miriam acompanhe. Ou seja, havia uma fé inabalável no coração de Joquebede que o Senhor faria alguma coisa, que o Senhor realizaria alguma coisa. Então os avivamentos na vida de Moisés começam na sua família. Quando a filha de Faraó encontra Moisés, Miriam se prontifica a fazer o quê? A falar com ela e diz, eu conheço uma mulher das hebreias que pode amamentar essa criança. E no final das contas, Joquebede amamenta seu filho, educa seu filho, certo? Porque o desmamar não era 1, 2 anos, era até que a criança estivesse maiorzinha, se sustentando e movendo sozinha. Isso vai para a beira de 6 anos. Joquebede tem a possibilidade de ensinar aos seus filhos, o seu filho, o rudimento da palavra de Deus, alimentar o seu filho. Além disso, recebe para isso. O avivamento começa na vida de Moisés, certo? Aí, o que acontece? Daí nós vamos ver na vida própria de Moisés. O avivamento de Moisés é em 2 tempos. 2 tempos, anote aí. O avivamento de Moisés é em 2 tempos. O primeiro tempo, o tempo que ele provoca, o avivamento que ele provoca, que vem dele. O segundo avivamento, o avivamento que Deus proporciona ao seu povo. No primeiro avivamento, que é Moisés que provoca, nós vamos encontrar ali
em Êxodo, capítulo 2, versículos de 11 a 15, o que vai acontecer? Moisés vai ver a necessidade do povo, Moisés vai ver o que o povo está sofrendo, vai ver um ancião dos israelitas sendo maltratados, e ele toma a decisão de fazer alguma coisa. Quando ele toma essa decisão, automaticamente ele precisa fugir. Por quê? Porque ele mata um egípcio. Tá? Isso é ele. Aí nós vamos ver todo o avivamento que o homem começa, termina em fracasso. Todo avivamento que o homem começa, termina em fracasso. E qual o segundo avivamento na vida de Moisés? O avivamento que o Senhor começa. Que o Senhor começa. E se você for lá para Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, você vai ver que Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Deus está ouvindo o clamor dos israelitas que estão sofrendo debaixo do jugo de Faraó. Tá? E o que nós vamos encontrar nesse ponto? Nós iremos encontrar Deus chamando Moisés, que já está há 40 anos na terra de Midian, certo? Que está cuidando de ovelhas, já não é mais o legislador Moisés. Então o Senhor começa a inflamar o coração de Moisés. Tá? Então preste bem atenção. Avivamento precisa começar com Deus. Os homens clamam, os homens pedem, oram, suplicam, e Deus do céu responde. Tá? Então, todas as vezes que você ouvir de um avivamento, você precisa procurar entender, é Deus que está começando esse avivamento ou é o homem que está desejoso de movimento? No primeiro avivamento, Moisés quis movimento. No segundo avivamento, Deus desceu para agir no seu povo. E o que vai acontecer? Daí nós vamos ver Moisés entrando, um grande rebuliço, as 10 pragas, Deus tira o povo com mão forte, eles passam pelo meio do mar, milagres começam a acontecer no deserto, nós vemos os irmãos ali no Sinai, e é trovão, e é relâmpago, e é fumaça, toda aquela situação. E o que acontece? Passou isso, o avivamento começa a esfriar. E como que eu provo para você que o avivamento começa a esfriar? Logo na sequência, Levíticos capítulo 10, nós vamos ver Nadab e Abiú perdendo o temor de Deus e indo oferecer fogo estranho. Nós vamos ver ali em Números capítulo 12 e também em Números capítulo 16, em Números capítulo 12, Arão e Miriam que se rebelam contra a autoridade de Moisés. Em Números 16, nós vamos ver a divisão de Datã e Coré, certo? Ou seja, o avivamento, em certos momentos, ele vai perdendo o embalo. Daí, quando situações assim acontecem, Deus vem, intervém de novo, sopra as brasas e o avivamento recomeça. Tá? O avivamento, irmãos, ele deveria ser contínuo, mas quando ele começa, ele precisa ser alimentado. Por quê? Porque homens vão entrando, situações humanas vão se envolvendo e vai sendo perdida aquela áurea, certo? De santidade e poder. Então, o avivamento precisa começar, certo? Começar com Deus. E mesmo que no meio do caminho algumas coisas vão acontecendo e o avivamento vai perdendo o embalo, o Senhor também vai levantando. Veja lá, Números capítulo 11, quando, para que a obra do Senhor aconteça, além de Moisés, o Senhor reparte com mais 70 anciãos, 70 príncipes do seu espírito, para que o avivamento tome graça e autoridade. O avivamento na vida de Moisés é muito importante para nós hoje, certo? O nosso segundo subtópico vai falar sobre o avivamento no tempo de Samuel, certo? E nós vamos ver de novo na história de Samuel aonde começa o avivamento na história de Samuel.
começa com a oração de uma mãe. Veja bem, preste bem atenção. Tanto Eucana, o pai de Samuel, como Ana, eram um homem e uma mulher temente a Deus. Veja bem, eles praticavam a sua fé. A Bíblia vai dizer que de ano em ano, todos os anos eles subiam para adorar o Senhor. Todos os anos eles iam buscar a face do Senhor em Siló. Né? Por mais que Ana sofresse com Penina, por mais que Ana não tivesse filhos, por mais que a situação fosse difícil, Eucana a amava, a respeitava e dava a ela a melhor parte. Ou seja, havia um coração fervente dentro de Eucana. Havia um coração fervente dentro de Ana. É assim que começam os avivamentos. Avivamento começa com oração, começa com fervor na presença do Senhor. E este fervor de Ana e Eucana geram Samuel. Samuel nasceu por causa de uma oração. E ele vai ser criado, Samuel, no meio de uma geração corrupta, certo? Os filhos de Samuel, de Eli, são corruptos, não têm temor a Deus, estão servindo a Deus, mas não têm temor a Deus, participam do ministério, mas não têm temor a Deus. Até que nós vamos chegar quando a arca é perdida. 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ver o quê? A arca é perdida. Os sacerdotes, que seriam Hofni e Finéias, são mortos. O sumo sacerdote, que seria Eli, morre ao saber da perda da arca e da morte dos seus filhos. E a esposa de Finéias, ela está grávida e ela tem um parto, ela morre no parto. Antes de morrer, ela dá o nome ao seu filho. E qual é o nome? Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Deus. Ou seja, ela estava jogando uma pá de cal em toda a esperança de Israel. Mas ali dentro do sacerdócio, dentro do tabernáculo, havia um homem avivado, que tinha um coração fervente diante do Senhor. Irmãos, avivamento não começa com multidão. Eu vou falar muito isso durante a nossa lição. Avivamento começa com um homem, uma mulher, com o coração fervente na presença do Senhor. E o que vai acontecer? 1 Samuel capítulo 7, Samuel vai liderar, não uma batalha, mas vai liderar uma conversão nacional. A nação vê os seus pecados. Samuel confessa os pecados da nação. Samuel derrama água, simbolizando o derramamento do espírito, do arrependimento, o derramamento do renovo no meio do seu povo. E eles vão e vencem os filisteus, certo? E eles vão colocar uma pedra dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra, ela servia de memorial, ou seja, todas as vezes que os israelitas passassem ali, eles olhariam aquela pedra e eles iam saber que no tempo da calamidade, no tempo da dificuldade, Deus se levantou e ajudou o seu povo, ouviu o seu povo, respondeu às suas necessidades, trabalhou nas suas vidas. Isso é avivamento. E é isso que vai acontecer com Josias, certo? Josias, ele está no meio de uma geração corrupta. O seu bisavô, Ezequias, foi um bom rei. O seu avô, Manassés, foi um rei que começou péssimo, não é nem ruim, é péssimo, e se converte e morre um bom rei. Depois de Manassés vem Amon, que vai repetir os primeiros erros do seu pai. Quando é morto, eles vão colocar um menino de 8 anos, imagina, um menino de 8 anos para ser rei, chamado Josias.
E o que esse menino vai fazer? Ele vai ser criado na presença do Senhor. E segundo Crônicas, capítulo 34, ele vai começar a reinar quando? Com 8 anos. E com 16 anos, no 8º ano do seu reinado, ele vai começar a reformar a nação. Reformar como? Né? Construções? Também. Mas vai reformar a fé da nação. Vai trazer a nação de Israel novamente a sua posição de buscar a presença do Senhor. Tá? E ele vai derrubar os altares, vai matar os idólatras, vai queimar os seus ossos, e ele vai terminar sua reforma como? Restaurando o templo. O grande avivamento de Josias começa no seu coração quando ele está restaurando a fé do seu povo, mas quando ele encontra o livro da lei, isso é fenomenal. Por quê? Porque Ilquias, o sacerdote, encontra o livro da lei. E ele lê, e ele manda que seja levado, Safate leve até o rei Josias, e ele lê, Safate lê, Josias sente o seu pecado, rasga a sua roupa, implora diante do Senhor. Tá? Só que veja bem, Israel está vindo de pelo menos aí 300 anos de abominação contra o Senhor. Desde que o reino foi dividido, né, Roboão e Jeroboão, nós estamos vendo o mundo da época indo de mal a pior. 300 anos. Havia pelo menos 700 anos que não havia Páscoa. A celebração do concerto do Senhor com Abraão, não havia com o concerto do Senhor com o seu povo quando saiu do Egito, não havia Páscoa. Não havia leitura da palavra do Senhor, provavelmente desde o tempo de Ezequias. O templo estava destruído. E quando o templo é lido, quando o livro é lido, a Bíblia vai dizer que Josias manda procurar a profetisa Hulda. E Hulda vai dizer assim, ó, todo o castigo que está escrito no livro, tudo que está escrito, vai acontecer. Nenhuma vírgula vai cair por terra. Por quê? Porque o teu povo pecou, o teu povo desobedeceu, o teu povo isso. Conta tudo o que vai acontecer. Mas ela vai dizer assim, porém, diga ao rei que te mandou aqui, porém, por este ato de quebrantamento e humilhação na presença do Senhor, estas coisas não vão acontecer no teu tempo. Josias avisa o rei que ele vai morrer em paz, vai ser reunido aos seus e vai morrer tranquilamente. Do que ela está falando? Essa profetisa Hulda estava falando do cativeiro babilônico que já estava escrito. O reinado de Israel já tinha sido levado pelos assírios e o reino de Judá seria levado pelos babilônicos. Então, o avivamento que aconteceu em Judá através de Josias, o que fez? Poupou a nação de ser levada cativa. E isso nos faz entender que o avivamento nos livra do cativeiro. Foi isso que aconteceu com a Inglaterra. Quando na Europa estava aquela efervescência das Revolução Francesa, grandes revoltas, o que começou? Começou o avivamento no país de Gales, que inflamou toda a Grã-Bretanha. E isto fez o quê? Fez com que a nação da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, não fosse tomada por uma revolução nacional, como aconteceu na França, e hoje a Inglaterra é a grande potência que é. Então, irmãos, o avivamento, ele nos livra do pecado que já sobre o mundo. Então é importante nós termos isso em mente.
O avivamento de Josias começou com o seu desejo, ainda criança, de fazer a vontade de Deus. E isso livrou a sua nação do cativeiro por um bom tempo, certo? Aí nós vamos para o tópico 2. O tópico 2 vai dizer assim: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Não se esqueça, deixa aí o seu likezinho, certo? Deixa aí o seu like, né? Se inscreve no canal, diga para mim, certo? Se você está gostando, o que você quer ver aqui no canal, e nós vamos aí melhorando cada vez mais. O segundo tópico, nós vamos falar sobre o avivamento que começou através da vida de Neemias. Mas veja bem, o que é avivamento? Avivamento é um chamado de Deus para os inconformados, certo? Para os inconformados, para quem não quer continuar na situação que está vivendo. Como que eu provo isso? Eu provo isso através de Neemias. Quem era Neemias? Neemias, ele era um alto funcionário do rei, certo? Ele era um copeiro. Tudo que o rei ia tomar, ele tomava primeiro. Ele tomava no copo e dava para o rei. Ele mordia o pão e dava para o rei. Era isso que o copeiro fazia. Ou seja, ele era uma pessoa importante. Ele era de tão importante que ele era, que o rei conhecia quem era Neemias. Ele conhecia as feições de Neemias. E quando Neemias começa a orar e buscar ao Senhor e jejuar, e o rei o vê com o rosto abatido, o rei vai perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu? Simples. Um dia veio Hanani de Judá, né, de Jerusalém. O rei Ciro já havia dado decreto para que voltassem a reconstruir. Já estava lá Zorobabel, já estava lá Josué, Ageu, Zacarias, já estavam por lá, mas a obra não estava indo bem. Tudo começa, o avivamento começa com um coração inconformado, com um coração que busca o Senhor inconformado. E isso vai gerar em Neemias a busca pela presença do Senhor, a busca de uma resposta, vai buscar no coração de Neemias o desejo de fazer alguma coisa diferente. E o que ele faz? Ele vai orar e vai buscar o Senhor. E na sua oração, ele começa a confessar o pecado do povo. E ele vai diante do rei. E o rei concede todas as suas petições. Por quê? Porque era chegado o tempo do avivamento em Jerusalém novamente. Avivamento, ele não é um tiro contínuo. Avivamento é cíclico. Existem ciclos de avivamento e nós precisamos buscar, irmãos, preste atenção. Avivamento não precisa, seria bom, é bom quando abrange todo mundo, toda uma nação. Mas o avivamento precisa começar no seu coração, precisa começar na sua casa, começar na sua igreja para daí se espalhar. O avivamento de Neemias começou com a sua pergunta: como está Jerusalém? A resposta não lhe agradou. Ele foi buscar ao Senhor e o Senhor disse: eu posso mudar a situação através de você. Eu posso usar você para mudar a situação de Jerusalém. Você quer? Eles querem. Falou: então vai orar, vai jejuar, que eu vou mover o coração do rei. E aí começa todo o movimento. Neemias vai para Jerusalém, ele vai ver os muros fendidos, ele vai ver as portas derribadas, ele vai ver a situação deplorável que o povo estava vivendo. O templo estava pela metade, eles tinham feito o alicerce, tinha parado, estava uma bagunça. Mas qual a primeira decisão de Neemias? Isso é importante nós notarmos. Qual a primeira decisão de Neemias? Ele decide consertar primeiro o povo. Não adianta nós fazermos avivamento dentro da igreja, mudar isso, mudar aquilo, se nós não convertermos o povo, certo? Ele está trabalhando, ele está agindo,
mas ele toma uma decisão. Neemias capítulo 8. Ele vai ler a lei. Por que ler a lei? Porque naquele tempo, a maior parte dos judeus que estavam em Jerusalém já não sabia mais ler o hebraico. Eles liam o aramaico, que era a língua da Caldeia, depois que foi absorvida pela Pérsia. Eles não conheciam mais a palavra. Eles ouviam a palavra de ouvir dizer. E o que nós temos hoje? Nós temos uma grande quantidade de pessoas que não sabem ler a palavra. Eles ouvem a palavra do púlpito. Lógico, pregação é importante. Mas de uma pregação de meia hora, quanto tempo de palavra é lida? 5 minutos? 10 minutos no máximo? Está entendendo? As pessoas hoje estão como no tempo de Neemias. Eles não conhecem a palavra. Neemias faz um púlpito, coloca Esdras para ler a palavra. E no meio do povo, existem pessoas que vão explicando o sentido da palavra. Vão explicando para o povo como começa o avivamento com Neemias. Começa com uma decisão que passa pela leitura da palavra, que vai trazer transformação. Daí você abre lá em Esdras, capítulo 9 e 10. Em 9 e 10 existe a oração, a confissão de Esdras. No capítulo 10, é tão impactante a mensagem de Esdras e Neemias, que os homens de Israel, incluindo os sacerdotes, haviam casado com mulheres de estranha fé. E o que vai acontecer? Eles vão abandonar esses casamentos, vão abandonar estas famílias para voltar à presença do Senhor. Irmão Emerson, que coisa mais horrível! Sim, é horrível o que eles fizeram, de desobedecer a palavra e casar-se com pessoas de estranha fé. Mas a Bíblia deixa clara que a partir desse momento, o Senhor muda a situação. Porque quando existe um homem, uma mulher, que se coloca na presença de Deus, buscando mudança, o Senhor começa a trabalhar. E este trabalhar passa pela oração, confissão, palavra, arrependimento e abandono do pecado. Então Neemias, ele vai fazer o que? Através do ensino da palavra de Deus, vai trazer mudança. E aí nós entramos no nosso último tópico, que é o tópico do número 3, que vai falar o avivamento e a palavra de Deus. O primeiro subtópico vai usar coisas do Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos falar semana que vem, certo? Do culto do Novo Testamento. Mas deixa eu dizer para você, o avivamento, ele começa com pessoas inconformadas. O avivamento, ele começa com pessoas que têm um zelo absurdo e absoluto pela palavra. O avivamento começa com oração, quebrantamento, que vai nos despertar para buscar o seu reino e buscar pessoas para o reino. Ou seja, então no avivamento não existe formalismo. O que é formalismo? Formalismo é o seguinte, que se não ler tal texto, se não cantar tais hinos, se não fizer segundo tal método, Deus não está presente. Não é assim. Lógico, cada igreja tem a sua liturgia. O que é liturgia? É a forma de culto de cada igreja. Isso não é pecado. A Assembleia de Deus tem a dela, a Batista tem a dela, a Congregação Cristã tem a dela, Presbiteriana. Mas o que nós precisamos entender? Que as liturgias não podem ser engessadas, certo? A liturgia tem que compreender que é bom, porque tem um horário para começar, tem um horário para terminar. Você sabe como funciona a dinâmica de culto, quantos canta, quantos não canta, mas isso não pode ser uma regra rígida, tá? Eu já comecei cultos cantando hinos avulsos. Ah, mas é pecado, tem que começar com a harpa. Não. Logicamente, eu sou um defensor da harpa. Não pode tirar a harpa das nossas igrejas. O máximo de hinos da harpa possíveis dentro das igrejas. Mas não é algo engessado. Eu já comecei cultos
cantou os hinos da harpa, fez a leitura, cantou um hino e eu já comecei a pregar. Não teve nada de hino avulso, nada, e começou a pregar, certo? E não pode ser nada engessado, mas precisa ter uma organização e liturgia. Formalismo é engessamento, tá? Porque isso, o que acontece? Tira a ação do Espírito Santo do meio da igreja. Tira a ação do Espírito Santo do coração dos crentes, tá? Então, irmãos, o avivamento, ele vem para quê? Para nos quebrantar e nos levar a buscar a presença do Senhor, da forma que ele veio com Moisés, Samuel, Josias, Neemias, homens que foram inflamados, homens que não estavam confortáveis com a vida que estava levando a sua nação e se colocaram à disposição para que o Senhor pudesse mudar e transformar o que eles estavam vivendo. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Semana que vem nós vamos estar estudando a lição de número 3, que traz por tema o avivamento no Novo Testamento. Deus te abençoe e até a semana que vem.